Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 da manhã para falar um pouquinho aí sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Um olhar aí sempre para âmbito político, economia e cenário corporativo também. Então, muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste aqui ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça e deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo aí com colegas que trabalham em instituições financeiras, pessoas que gostam de investimento, querem se tornar especialistas ou querem começar o dia bem informados. Compartilhe esse conteúdo, assim também o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje é dia 12 de janeiro de 2022, olhando um pouquinho aí para o cenário de fechamento de mercado no dia de ontem. Ontem tivemos indicadores importantes e movimentos aí na economia global que reforçaram aí a retomada da alta aí das bolsas a nível global. Falando em Ibovespa, ontem existia aí uma expectativa de perdas, principalmente aí após a divulgação do IPCA de dezembro e automaticamente o IPCA do ano de 2021, que veio aí o IPCA um pouquinho acima, o IPCA de dezembro um pouco acima da expectativa de mercado, e imaginava-se aí um dia de pregão mais complicado, mas posteriormente puxado pelo exterior durante o dia, o índice Bovespa recuperou aí boa parte das perdas da semana e voltou aí à casa dos 103 mil pontos. Ontem nós tivemos aí alta das commodities, né, petróleo principalmente e também aí o minério de ferro, o que alavancou um pouquinho as posições aí também de Petrobras e Vale, e é óbvio elas têm um peso muito grande aí no índice, o que favoreceu a alta também. Ontem também foi um dia aí de retomada forte aí das ações aí do setor de tecnologia após fortes quedas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso também favorecendo aí esse resultado. Outros pontos que ontem aí pesaram no mercado e acabaram aí trazendo, obviamente, aí um pouco, em alguns casos, segurança ou insegurança para outros investidores. Sempre que o Banco Central não consegue alcançar a meta da inflação, o presidente do Banco Central tem que apresentar as suas justificativas ao ministro da Economia, apresentando, obviamente, esses detalhes. E ontem, Campos Neto, então, justificou a não entrega, principalmente aí pela alta da inflação a nível global, né? A questão aí dos gargalos de produção e oferta e demanda, entre outros aspectos que a gente fala um pouquinho ainda no nosso bate-papo de hoje, mas foi um ponto que, obviamente, também pesou no mercado no dia de ontem. Já olhando para o exterior, uma das situações que acabou pesando bastante aí no mercado no dia de ontem também foi a fala de Jerome Powell, o presidente do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, que falava aí perante o Comitê Econômico lá em Washington DC, e ele reforçou aí os próximos passos aí do Fed e o que nós podemos esperar também em relação às próximas reuniões do FOMC. Apesar aí dele ter reforçado que os Estados Unidos vão combater a inflação para que ela volte aí à sua normalidade, ele trouxe aí um toque de confiança, primeiramente acreditando aí numa retomada dos preços, numa queda dos preços naturalmente durante os próximos meses, e também dizendo que o Federal Reserve vai estar atento dentro de uma política de alta de juros, mas dentro do que for necessário, que o ciclo de baixa nos juros lá nos Estados Unidos, um ciclo de juros baixos, deve continuar. Isso obviamente também trouxe mais tranquilidade e reforçou aí a alta tanto das bolsas norte-americanas quanto bolsas europeias, que também tiveram aí o seu movimento impulsionado após essas falas, e devemos ter uma continuidade desse movimento também no dia de hoje. Olhando um pouquinho aí para números de forma geral, ontem nós tivemos o Ibovespa subindo quase 2%, alta de 1,80 a 103.779 pontos.
O dólar aí caiu 1,60 e voltou a R$ 5,58, menor valor do dólar em 2022. E olhando para as bolsas norte-americanas, Nasdaq subiu 1,41% a 15.153 pontos. O índice S&P 500 subiu 0,92% a 4.713 pontos e Dow Jones subiu 0,51% a 36.252 pontos. Olhando aí para a Europa, nós também tivemos o euro caindo 1,1% a R$ 6,35 e também alta nas bolsas europeias, onde o DAX na Alemanha subiu 1,10% a 15.941 pontos, o CAC na França subiu 0,95% a 7.183 pontos, Reino Unido nós tivemos uma alta de 0,62% a 7.491 pontos e olhando aí para a Ásia, fechamento de ontem, que nós já falávamos um pouco aí sobre isso, fechamento do nosso Morning Call também, tivemos queda aí tanto na China quanto no Japão, bolsa chinesa fechando com queda de 1,28% a 14.223 pontos e o Japão, bolsa Nikkei, fechando aí com queda de 0,90% a 28.222 pontos. Olhando para o cenário de cripto, após alguns dias aí de forte desvalorização, com bastante oscilação nas criptomoedas de forma geral, e também Bitcoin e Ethereum, que são os principais, ontem voltamos a ter alta nas duas principais cripto negociadas a nível global. Bitcoin subiu 2,35%, enquanto o Ethereum teve uma alta de 5,06%. Petróleo futuro, a expectativa aí de negociação também, e o petróleo à vista subindo forte no dia de ontem, expectativa aí de petróleo futuro chegando a $83,56 o barril do Brent, enquanto o WTI futuro chegou na negociação ontem a $81,21, recuperando aí as perdas que haviam tido aí nas últimas semanas e nos últimos meses. Aqui a expectativa, mesmo com o estoque global alto de petróleo, a expectativa aí de manutenção da retomada econômica, visto que a variante Ômicron aí não tem afetado tanto em situações de lockdown, né, as medidas restritivas, a hospitalização também sendo menor, a expectativa de mercado é que não haja uma redução nessa retomada econômica e por isso aí essas altas aí no petróleo voltando às máximas que nós tivemos aí há alguns meses atrás. Também nesse olhar aí nós tivemos aí já a divulgação da própria Petrobras, que trabalha com essa precificação internacional, de a partir de hoje um aumento do preço do petróleo nas refinarias, entre outros aspectos que a gente conversa também aí no dia de hoje, no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Continuando e olhando aqui para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ele caiu 5,10% aí no dia de ontem a 18,41 pontos. O índice VIX mede a volatilidade, o risco do mercado aí de renda variável, e o índice VIX aí, então, trazendo essa nova perspectiva aí com a alta e com a normalização das bolsas lá nos Estados Unidos. Metais futuro, também tivemos ontem o ouro sendo negociado aí a $1.822,50 a onça, perspectiva para final de janeiro de 2022. Alumínio futuro chegando a $2.960 no fechamento e ferro refinado a $126,75 a tonelada, também perspectiva para fechamento em janeiro de 2022. Esse movimento aí também aí por conta de uma retomada na China, mas também por conta aí da situação aí em Minas Gerais, que falamos um pouco mais durante o nosso bate-papo no dia de hoje. Fechamento de ontem, dia 11, das principais ações que compõem o índice Ibovespa, nós tivemos as principais altas aí vindo de Cash 3, que é Melius. Melius, após aí movimentos de queda, aí subiu 7,32% no dia de ontem e fechou a cotação aí a R$ 2,64.
Pets 3 também subindo 7,07% a R$ 14,99. NTCO3 Natura subindo 6,33% a R$ 23,00. Usimin 5 Usiminas subiu ontem 6,05% a R$ 16,31. E fechamos as principais altas aí com Rapvi3 Rapvida, que subiu 5,96%, chegando a R$ 9,96 no dia de ontem. Já olhando aí para as principais baixas, nós tivemos BRKM5 Braskem, que caiu 1,33%, fechando aí a cotação a R$ 52,87. BRFS3 Brasil Foods e Marfrig, né, que também estão entre as principais baixas aí, caindo principalmente pelo movimento aí de queda no dólar. Então acabaram aí BRFS3 caindo 1,28% a R$ 23,22. KLBN11 Klabin também nesse mesmo movimento, caindo 1,15% a R$ 24,93. Embri 3 Embraer caindo 1,10% ontem, fechando a cotação aí do dia a R$ 23,48. E Marfrig, que falávamos anteriormente, caiu 1,03% a R$ 21,24. Olhando um pouquinho aí para a agenda de indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje. Aqui no Brasil temos a divulgação do índice de confiança do consumidor e também do fluxo cambial estrangeiro, ambos aí relacionados à confiança, né? Um confiança do consumidor interno e outro do investidor no exterior, que olha obviamente para esse momento aí do Brasil, onde nós temos aí alguns riscos, né, políticos e fiscais aí apertando em parte aí essa confiança dos investidores de forma geral. Olhando aí a nível global também alguns indicadores que vale a pena ficar de olho. Temos aí divulgação de novos empréstimos na China, lembrando aí que a China aí segue um movimento aí contrário àquilo que acontece aí na maioria dos países do globo, e reduziu a sua expectativa, né, a sua taxa de juros, inclusive com dados de inflação aí no fechamento da China já vindo abaixo da estimativa, daquilo que era esperado, e esse indicador de novos empréstimos também aí pode trazer uma nova visão, aí pode mexer aí com a questão do Banco do Povo, que é o Banco Central chinês, e talvez reduzir mais ainda a taxa básica de juros, estimulando esses novos empréstimos para que realmente haja essa retomada, essa aceleração da economia chinesa. Então vale a pena ficar de olho nesses indicadores. Hoje também temos a divulgação aí do IPA, o índice de preços no atacado lá na Alemanha. Esse indicador também já foi divulgado, ele veio um pouco abaixo da expectativa. Temos a divulgação da produção industrial na zona do euro, também aí trazendo a expectativa justamente aí dessa retomada, né, na Europa como um todo, então um indicador importante. Olhando para os Estados Unidos e também para esse olhar de inflação, temos o CPI, que é um dos indicadores de inflação que é divulgado no início do mês também. Esse indicador aí também pesa, obviamente, aí com as próximas decisões aí do FOMC e a política monetária do Federal Reserve, onde podem apontar aí uma aceleração aí da retirada de estímulos e também essa aceleração na alta de juros, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Hoje também nós temos aí discursos de membros do Comitê de Política Monetária lá no Reino Unido, também um indicador importante para ficar de olho. O estoque bruto de petróleo nos Estados Unidos, que também pode mexer, obviamente, com o preço das commodities, e temos aí novamente discursos aí de membros do Banco Central Europeu, trazendo essa visão aí de política monetária, principalmente próximos passos aí na zona do euro, na Europa como um todo. Olhando um pouquinho aí para outros indicadores e para aquilo que pode mexer com o mercado aí hoje e nos próximos dias no ambiente político, após aí na sexta-feira passada o veto do presidente Jair Bolsonaro ao Refis, onde já falávamos aí durante a semana, inclusive,
sobre uma nova portaria que o governo provavelmente iria lançar aí como medida paliativa. O governo então deve publicar hoje então essa portaria que a princípio vai prorrogar aí o prazo para as empresas regularizarem a sua situação fiscal, saindo aí do dia 31 de janeiro para o dia 31 de março, e também aí um desconto aí para pagamento aí de tributos em atraso. E obviamente aí após a princípio aí a derrubada do veto do presidente aí pelo Congresso, devemos aí ter a retomada do refis, mas esse é um outro ponto, por isso que essa é uma medida paliativa aí, que a princípio já vem sendo negociada entre governo, entre executivo e legislativo. Óbvio, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, então esse é um ponto importante aí para hoje e para os próximos dias. Senadores em geral, e principalmente o senador Randolfo Rodrigues, aí, que fez parte da CPI da Covid, eles pedem uma nova CPI da Covid também, uma nova comissão para investigar e analisar outras omissões aí posteriores àquelas já definidas aí no relatório da CPI do governo em relação ao combate à pandemia, e também podemos ter movimentações nesse sentido, principalmente aí trazendo novos problemas no relacionamento aí do Congresso, do STF com o Executivo também, o atual presidente Jair Bolsonaro. Então podemos ficar de olho nesses desdobramentos que podem mexer ainda mais com o mercado e trazer, obviamente, aí um outro olhar de desconfiança também vindo do exterior. Ministro da Economia, o Paulo Guedes, que retornou de férias na segunda-feira, dia 10, e já trouxe algumas situações ao presidente Jair Bolsonaro, reforçou aí que o presidente Jair Bolsonaro aí deveria vetar o reajuste aos servidores. Lembrando aí, esse é um problema aí que foi gerado principalmente após a aprovação do orçamento de 2021, onde a pedido aí do presidente Jair Bolsonaro, e base aliada, foi aprovado um reajuste aos policiais, e outros servidores aí não receberiam reajuste no ano de 2022, servidores públicos federais. Com isso aí há uma grande pressão aí de diversos setores do funcionalismo público federal, e para amenizar um pouco essa situação, a expectativa aí, ou pelo menos o conselho de Paulo Guedes, é que o presidente Jair Bolsonaro vete esses reajustes. E óbvio, aí o presidente Jair Bolsonaro acaba também tendo um problema. Já falávamos ontem que a categoria aí começa aí a tratá-lo como traidor, caso ele realmente venha aí a vetar esse reajuste. São cenas dos próximos capítulos, mas vale a pena ficar de olho. Outras cenas dos próximos capítulos que com certeza aí estarão presentes diariamente é quando olhamos para eleições 2022. Temos aí alguns pontos aí para ficar de olho. O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro defendeu aí a questão de privatizações e livre comércio em um evento para investidores, o Money Week. E também aí um ponto aí interessante em conversas aí com base aliada do governo, o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, né? Lembrando aí, Joaquim Barbosa, ele ficou uma figura icônica e extremamente conhecido lá na época do Mensalão, como um dos ministros do STF, e ele ainda vê com certa aí desconfiança a candidatura ou pré-candidatura do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Obviamente isso também pode ter repercussão nessa questão de busca aí por uma terceira via, e também aí nas pesquisas eleitorais. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E o MDB já informou algumas vezes que pretende lançar aí inicialmente candidatura própria, né? A Simone Tebet, senadora Simone Tebet, seria então aí a candidata do MDB ou pré-candidata do MDB às eleições presidenciais de 2022. A ideia é lançá-la realmente a candidatura à presidência e retomar aí o plano de governo aí do Michel Temer, trazendo aí obviamente aí algumas mudanças, mas essa é a expectativa aí do MDB, olhando também para essa candidatura própria às eleições 2022. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também. Continuando e olhando um pouquinho aqui para ambiente econômico, a alta de preços globais, o risco fiscal pesando aí principalmente sobre o dólar, né?
tivemos uma evolução muito grande do dólar no país durante o ano de 2021, principalmente por incertezas, muitos investidores tirando recursos daqui por conta dessas incertezas e dessa volatilidade. Esses aí foram os pontos que mais pesaram aí na inflação de 2021. Foi uma parte do conteúdo aí na carta, na justificativa do presidente do Banco Central, Campos Neto, para o ministro da Economia, reforçando aí por que não foi alcançada a meta da inflação em 2021. Na própria carta, é reforçada a expectativa de que não seja possível também alcançar aí a meta e que devemos ter um estouro da meta e também a possibilidade de estourar o teto da meta aí para 2022, visto aí o cenário desafiador que ainda temos com pandemia, com gargalos em diversos setores de produção. Essa foi uma parte da fala, obviamente a gente já percebe isso claramente no cenário, mas é importante ficar de olho também nessa própria manifestação aí do presidente do Banco Central brasileiro. Após essas falas e principalmente aí após a alta do IPCA, o índice de inflação oficial do país, vindo um pouco acima do que era esperado para dezembro e para o ano de 2021, o mercado aí volta a reforçar a expectativa de uma alta de 1,5 pontos percentuais na taxa Selic na próxima reunião do Copom. Hoje nós temos aí a taxa a 9,25, então uma expectativa aí de um aumento de 1,5 pontos percentuais para justamente o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, conseguir controlar um pouco mais a inflação, com o objetivo de reduzir o consumo e automaticamente com essa redução do consumo nós também temos algumas dificuldades no crescimento do PIB. Esse é um outro ponto aí que já falamos diversas vezes aqui e também vale a pena ficar de olho. Também olhando para a economia a nível global, reforçando então o discurso do presidente Joe Biden no dia de ontem, já falamos um pouquinho aí sobre esse discurso lá na abertura do nosso Morning Call, mas o grande momento é que o discurso veio em linha com aquilo que o mercado já esperava. Obviamente essa retirada de estímulos ela deve ser frequente na fala do próprio presidente Joe Biden e naquilo que o mercado espera. Obviamente aí existe essa expectativa, visto que as economias já se recuperaram em parte e não é necessário uma injeção tão forte de novos recursos. Isso também pode controlar a inflação. O compromisso de controle da inflação, mas com esse olhar e essa expectativa de manter aí o cenário de juros baixos, também aí favoreceu tudo aquilo que o mercado já imaginava e trouxe um pouco mais de tranquilidade aí, principalmente para a evolução das bolsas a nível global. Então também um ponto importante, mas é óbvio, alguns indicadores, né, como falamos, o CPI no dia de hoje e também olhando para os próximos meses, que a expectativa de Joe Biden e do Federal Reserve é que nos próximos meses a inflação já comece aí a ceder aos poucos. Então esse vai ser o grande balizador aí das próximas reuniões do FOMC também lá nos Estados Unidos. Ainda olhando para a questão de economia, o FMI tem alertado aí para cada vez mais uma correlação aí entre ações e criptomoedas, né? E olhando aí para a diversificação da carteira aí dos investidores, esse é um ponto interessante, realmente aí principalmente o Bitcoin e algumas outras criptomoedas mais consolidadas estão cada vez mais com uma correlação semelhante ao mercado de renda variável. Quando um sobe, o outro sobe, quando um cai, o outro cai. E pensando em diversificação de investimentos, é necessário, obviamente, ficar de olho nessa correlação, e esse é um ponto interessante para a economia a nível global, olhando também que existe aí muitas conversas sobre regulamentação das criptomoedas, mas esse é um dado interessante do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Especialistas reforçam aí as incertezas no Brasil até o fim do segundo turno, e essas incertezas obviamente pesam na volatilidade do mercado de renda variável no país. Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos e indicadores como nós temos aí no dia de hoje do fluxo cambial estrangeiro, para que possamos entender aí o termômetro em relação a cada momento aí e a confiança de investidores no país.
casos de Covid lá na China também têm ampliado aí a incerteza na questão da cadeia de suprimentos global. A China aí tem tido algum aumento de casos em algumas regiões. A preocupação grande na China também por conta dos Jogos Olímpicos de Inverno que acontecem agora no mês de fevereiro, e isso também aí pode favorecer medidas restritivas por lá, além da própria medida, a própria questão de tolerância zero aí que o governo chinês tem utilizado em relação à Covid, onde casos em que haja contaminação por Covid, eles são isolados, né? Existe aí um lockdown, um fechamento, e isso mexe com a cadeia de suprimento, empresas e principalmente a questão de logística, que falamos também um pouquinho mais sobre isso aí quando olhamos para o ambiente corporativo. E já com esse olhar aí para o ambiente corporativo, falávamos essa semana aí de laboratórios e farmácias com receio de faltar antigripais, principalmente aí com maior demanda quando se aproximar o inverno. Agora os laboratórios também analisam a possibilidade de um desabastecimento de testes de Covid. Essa também é uma preocupação aí olhando para esse ambiente, para esse setor de saúde, principalmente quando olhamos aí em recorde de vendas de farmácias, né? Nos últimos meses do ano e agora já em janeiro de 2022. Nesse movimento aí de crescimento desses setores de saúde e farmácia também, essa possibilidade de desabastecimentos, isso também gera obviamente um custo maior e um peso posteriormente na inflação, então vale a pena ficar de olho aí nesses desdobramentos de cada um desses setores. Olhando um pouquinho para essa questão de logística também, como falávamos anteriormente, essa preocupação com esse momento aí de crise no abastecimento, na cadeia de abastecimento global, inclusive com a China trazendo essa política de tolerância zero que atrasa em alguns momentos aí diversos containers e diversos fretes internacionais que continuam aumentando de preço. Isso, óbvio, favorece alguns setores aí que apostaram na alta desse movimento aí de logística internacional, mas acaba também elevando alguns preços, né? E nesse momento não há nenhuma perspectiva de redução aí de preços olhando aí para fretes a nível global. Então isso também acaba obviamente aí afetando diversos mercados. Olhando aí para o setor de mineradoras, né, continuamos com fortes chuvas lá na região de Minas Gerais. A Defesa Civil deu aí prazo aí para que as mineradoras passem aí um diagnóstico das barreiras que têm rejeitos, né? Principalmente aí essas barragens aí para não acontecer problemas como tivemos em Brumadinho, Mariana, entre outros aí que já vimos a nível global. Então existe essa preocupação muito grande. Essa semana já falávamos aí sobre a suspensão de pelo menos 15 dias das atividades das mineradoras na região de Minas Gerais, e essa paralisação, apesar de o setor inicialmente ter achado que não haveria um aumento de preços, já fez com que houvesse aumento no preço do minério de ferro e automaticamente uma valorização aí das ações do setor. Então, não é uma recomendação de compra ou venda, apenas trazendo, obviamente, aqui notícias que podem impactar cada um desses setores. Setor de construção civil, que já falávamos, né, algumas vezes aqui, incorporadoras e construtoras que têm uma previsão de crescimento muito menor em 2022, isso automaticamente afetando também aí o setor de cimentos, né? 2021 foi um ano de quase 7% de alta nesse setor. Tivemos aí saída da maior produtora de cimentos global do mundo do país, outras empresas comprando esses ativos e apostando nessa alta, mas a expectativa e a perspectiva para 2022 é uma lateralização, crescimento aí de até 0,5% em relação ao ano anterior, principalmente pelo movimento aí de estagflação que acaba sendo um risco no país, e até mesmo o movimento aí das incorporadoras e construtoras que tem um ritmo mais lento aí nesse momento, principalmente aí pela alta dos juros e alta nos preços em geral. Olhando um pouquinho também para essa questão de empresas chinesas, né, e oportunidades de infraestrutura, muitas oportunidades têm sido enxergadas por essas empresas, olhando principalmente aí setor de telecomunicações e tecnologia. Uma das visões agora que podemos ter investimentos aí de empresas estrangeiras, aí, principalmente empresas chinesas, nos próximos meses e anos, é o setor de nuvem, né?
armazenamento de informações na nuvem aqui no Brasil, que ainda é um setor que tem pouca visibilidade, mas cada vez mais demanda e empresas chinesas olhando para esse setor. Então também podemos ter movimentação nesse sentido. Vale a pena, óbvio, ficar de olho em todos esses setores. Já são 6h20 da manhã, apesar de muita coisa aí que falamos dentro do tempo. Estamos aí nesse dia 12 de janeiro, olhando um pouquinho agora para fechamento de mercado, principalmente aí as bolsas a nível global. Nós já temos as bolsas asiáticas fechadas. Inicialmente existe aí uma expectativa de alta, mas a alta veio além até da expectativa. Bolsa chinesa aproveitando aí o bom momento e a alta das ações de tecnologia e das bolsas norte-americanas no dia de ontem, também com o discurso aí de Jerome Powell, fizeram com que a bolsa chinesa subisse forte, quase 1,40%, 1,39% de alta. Fechou aí às 5h30 da manhã a bolsa chinesa 14.421 pontos. Olhando para a bolsa Nikkei no Japão, ainda com esse olhar principalmente aí para a Ásia, também tivemos aí após fortes quedas e após o feriado, também tivemos no início da semana lá no Japão, esse movimento de alta aí das empresas de tecnologia que ocorreu a nível global no dia de ontem, também afetando aí positivamente a bolsa japonesa, e bolsa Nikkei fechou então a 28.765 pontos às 3 horas da manhã, com uma alta de 1,92%. Restante dos mercados aí, olhando tanto as bolsas europeias que já operam e pré-market dos Estados Unidos, uma expectativa de nova alta no dia de hoje, com nesse momento aí o DAX na Alemanha subindo 0,40, o CAC na França subindo 0,35 e no Reino Unido uma alta de 0,70%, também com essa expectativa e surfando o bom momento aí após a fala de Jerome Powell no dia de ontem, reforçando aí esse controle da inflação, mas essa expectativa aí de não mexer tão forte, né? Ainda viver um ciclo de taxa de juros baixa lá nos Estados Unidos, acaba também levando essa onda positiva para outros mercados. Já olhando para pré-market dos Estados Unidos, esse tem oscilado um pouco mais entre perdas e ganhos, próximo da estabilidade desde as primeiras horas do dia. Nesse momento aí o índice Dow Jones no pré-market sobe 0,05, S&P 500 sobe 0,10 e Nasdaq opera aí caindo 0,05 após as fortes altas do dia de ontem. Óbvio, o mercado é soberano, muita coisa pode mudar aí até o final do dia, mas vale a pena então ficar de olho nos indicadores que são divulgados no dia de hoje, e isso tudo aí deve ser o principal cerne do movimento do mercado no dia de hoje. Olhando para o índice Bovespa Brasil, também devemos ter uma expectativa de alta com as bolsas, a bolsa brasileira acompanhando aí as bolsas norte-americanas, as bolsas internacionais, mas óbvio o cenário interno pode trazer descolamento e também pode potencializar alguns resultados. Por isso que amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para mais um bate-papo, olhando para tudo que aconteceu no dia de ontem e os próximos passos aí do mercado financeiro durante o restante dessa semana. Obrigado pela sua companhia, um bom dia de trabalho, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.